As crianças que sofrem negligência física, cognitiva ou emocional, como por exemplo, se a mãe estava doente e o pai estava ocupado, muitas vezes enfrentam ansiedade. Como resultado, seu corpo produz hormônios de estresse. Se isso acontecer com frequência, esses hormônios tornam-se tóxicos para o cérebro em desenvolvimento, que mais tarde pode reprimir o bem-estar emocional e cognitivo para o resto da vida. A história real de Daniel Rucareanu, que passou parte da sua infância num orfanato romeno, mostra todo o impacto que a negligência pode ter. A história começou em 1966, quando o então líder da Romênia, Nicolae Ceausescu, quis fazer do seu país uma potência mundial e elaborou leis para aumentar a população do país. O aborto e a contracepção foram declarados, em sua maioria, ilegais. Embora a lei tenha levado a um rápido aumento na taxa de natalidade, muitas das famílias mais pobres não conseguiram cuidar de todos os seus filhos. Assim, Daniel e cerca de 500 mil de outras crianças foram enviadas para instituições estatais. Na maioria dos orfanatos não havia brinquedos, livros ou qualquer outra coisa que estimulasse o desenvolvimento cognitivo. Muitas crianças apenas olhavam para o teto vazio, esperando pela próxima refeição. Devido à falta de contato humano, alguns bebês desenvolveram estratégias de autoestimulação, como balançar para frente e para trás. A negligência cognitiva muitas vezes levou a pontuações mais baixas de QI, atrasou o desenvolvimento da linguagem e falta de pensamento criativo. Isso acontece porque nossos cérebros constroem conexões com cada nova experiência e estímulo. Se não houver experiências ricas durante os primeiros anos de vida, o período em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente, as crianças não poderão construir as bases necessárias para uma aprendizagem futura ideal. Eles perdem a vida. Daniel morava com mais de 400 crianças e seus quartos compartilhados quase nunca eram limpos. As refeições eram, em sua maioria, pequenas porções de repolho cozido, que os funcionários às vezes roubavam para comer. Alguns supervisores usaram a violência para controlar os órfãos. Outros encorajaram as crianças mais velhas a baterem Daniel para humilhá-lo e exercer autoridade. As consequências da negligência física e da falta de nutrientes básicos fizeram com que a maioria dos órfãos sofresse de atraso no crescimento. Algumas crianças contraíram HIV e hepatite B, como resultado da reutilização de produtos médicos. O abuso físico causou hematomas graves e outros ferimentos. A equipe sobrecarregada e mal treinada quase nunca acalmava as crianças chorando. Na verdade, eles quase não passavam tempo com Daniel. Algumas crianças ficaram completamente sozinhas com as suas preocupações. Outras esconderam os seus sentimentos das próprias pessoas que deveriam protegê-las, pois temiam ser magoadas. A negligência emocional e a ansiedade levam a uma produção excessiva de hormônios de estresse, conhecidos como adrenalina e cortisol, que são como um veneno para o cérebro em desenvolvimento. Mas a experiência também distorceu a compreensão das crianças sobre o amor e as relações humanas. Eles aprenderam a não confiar em ninguém e, quando adultos, muitas vezes sofriam de depressão, insônia e ansiedade social. Quando o regime de Ceausescu acabou por ser derrubado e as condições dentro dos orfanatos foram mostradas na televisão, investigadores de todo o mundo vieram examinar as crianças anônimas. Posteriormente, exames de ressonância magnética mostraram que algumas delas tinham volumes menores de massa cerebral. A investigação resultante demonstrou fortemente que não só a nutrição é vital para o desenvolvimento de uma criança, mas também o contato humano. Para ajudá-las, um grande número foi adotado por famílias estrangeiras. Mas mesmo depois de serem adotadas, muitas tiveram problemas para formar laços amorosos com seus novos pais. Isto está alinhado com a teoria do apego e com a noção de que uma criança precisa estabelecer um relacionamento amoroso com pelo menos um cuidador principal no início da vida. Daniel teve muita sorte com sua família. Embora continuasse a sofrer traumas e ansiedade,
Ele se formou em uma universidade, constituiu sua própria família e mais tarde fundou uma organização sem fins lucrativos para crianças negligenciadas. Se você cresceu em um ambiente amoroso, considere-se muito, muito sortudo. Se você passou por alguma forma de negligência, tente internalizar a ideia de que a culpa nunca foi sua e talvez nem mesmo dos seus pais. Para saber sobre o que achamos que pode ser feito se você já sofreu negligência, leia a descrição abaixo. Uma maneira é compartilhar seus pensamentos sobre a negligência que sofreu e como você acha que isso o afeta hoje. Se você achou isso útil, confira nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas ou exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutsschools.com. Publicado sob licença Creative Commons.